Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente em mais uma aula da Rede do Bem Capixaba por um mundo melhor e mais feliz. Hoje nós temos um assunto muito especial para falar com vocês, que é a bioquímica da maconha. Vamos acompanhar então a aula de hoje. Então a aula é de bioquímica da maconha, ela foi elaborada em conjunto aqui. Os nossos monitores da semana são o Douglas, que vocês já conhecem, e a Bárbara Soares. A Bárbara é da farmácia e ela nos ajudou enquanto farmacêutica, né? Quase farmacêutica, está se formando agora. Então vamos ver um pouquinho sobre bioquímica da maconha no dia de hoje. Espero que todos gostem. Então, gente, falar de bioquímica costuma ser uma coisa assim meio complicada para pessoas que não são da área. Mas nós vamos tentar simplificar ao máximo essa aula para que todos entendam bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre cannabis sativa, que é o nome científico da maconha, e seus princípios ativos. Então, gente, a maconha, nas folhas e inflorescências da maconha, existe uma resina que contém os princípios ativos que são chamados de canabinóis, tá? Então, dos quase 60 canabinóis, o THC, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol, é o princípio mais conhecido porque ele é responsável pelas atividades psicofarmacológicas da planta. Então, aqui na figurinha ao lado, a gente vai ver a fórmula, né, do delta-9-tetrahidrocannabinol, também conhecido como THC. E a planta, ela é colhida e seca e finalmente usada para ser fumada em cigarros. O cigarro da maconha então é chamado de baseado, como todo mundo já sabe, ou fininho. Ou também pode ser fumado em cachimbos d'água do tipo narguilé, tá? Bom, então uma informação importante que acho que a gente precisa conversar aqui hoje é em relação a esse amassado aqui, né? Esse pó aqui de maconha, né? Que é usado para fazer o cigarro ou fininho, o baseado, né? Aqui a gente acha que tem só maconha, mas na verdade a gente não encontra só maconha. O pessoal do tráfico, com a finalidade de fazer aumentar em quantidades a maconha, costuma misturar esse amassado aqui de maconha, esse macerado de maconha, com outras substâncias para ganhar maior volume, tá? A substância que mais é usada são, por exemplo, estrume de boi, né, de gado seco, que é adicionado aqui, porque tem uma aparência bastante semelhante e acaba enganando o comprador. Então, gente, continuando aqui na maconha, né, na cannabis sativa e seus princípios ativos, o THC, que é o delta-9-tetrahidrocannabinol, ele é encontrado no óleo que recobre os brotos do cânhamo, ou seja, a inflorescência, os brotinhos ali do pezinho da maconha, tá? Então, como eu falei, há cerca de 60 canabinoides e a concentração, ela varia tanto de um tipo de planta para outro, porque existem variantes com maior quantidade de maconha e variantes com menor quantidade, como se você tem, por exemplo, um concentrado de haxixe ou óleo de haxixe. Então, a gente olhando aqui, a maconha ela tem de 0,5 a 3%, né, de delta-9-tetrahidrocannabinol, que é o THC, mas ela pode variar, tá? Existem plantas híbridas que têm de 5 a 20%, e o haxixe é um concentrado disso, né, com altas quantidades de THC. E o óleo dele mais ainda, é mais purificado, tá? Então a gente vê que isso pode variar bastante. Tem um site que nós tiramos várias informações, inclusive da aula passada também, que é esse uniad.org.br. Bem interessante, vocês podem acessar. Os artigos que também estão na nossa aula nessa semana são desse site. Continuando aqui, gente, então cannabis sativa e seus princípios, aqui só uma ilustração aqui mostrando
o broto, a parte superior da planta aqui, né, onde tem maiores quantidades de THC, e aqui foi feita assim uma espécie de um verdinho aqui recobrindo, mostrando onde existem as maiores concentrações desses princípios ativos, tá bom? Continuando aqui então, né? Então, um cigarro de maconha tem aproximadamente 500 miligramas a 1 grama de peso, mais ou menos, né? Dependendo do tamanho dele. Com o teor de 1%, ele conterá de 5 a 10 miligramas de THC, tá? Só para a gente ter uma ideia da quantidade. E quanto de THC que é necessário para a gente ter aquele efeito psicoativo? Normalmente, de 2 a 3 miligramas de THC, a gente já consegue aquele barato, né? A pessoa consegue, o usuário consegue aquele barato, que normalmente é o efeito que eles procuram. Ninguém, assim, procura se intoxicar em demasia com a maconha. As pessoas procuram justamente essa sensação, esse barato aqui, tá? Então, dessa forma, mesmo o cigarro de maconha costuma ser usado por 2 ou mais pessoas. É muito comum o hábito de se fumar em grupo, como já é bastante conhecido. Então, dando prosseguimento aqui, um dos temores maiores dos que são contrários a uma política mais liberal com a maconha é de que plantas com maiores teores de THC sejam mais perigosas. E a gente sabe que hoje em dia as plantas que são utilizadas pelo tráfico são plantas melhoradas. Então a maconha hoje tem maior quantidade de THC do que há algum tempo atrás. Mas o que dá uma balanceada nessa história é que parece que o usuário geralmente só procura o teor que justifique o barato dele. Então, quando ele já deu alguns tragos, né, algumas tragadas no baseado, e aquilo já foi suficiente para que ele ficasse com aquele barato, né, aquela sensação de quem usou o baseado, ele não precisa ficar fumando mais e mais em quantidades. Então, essa história então contradiz a possibilidade desse perigo. Então, vamos dar uma olhadinha nos modos de ação da maconha. Então, quando a maconha é fumada, ela tem uma absorção imediata pela rede capilar pulmonar, tá? Então, a pessoa traga, aquilo vai para o pulmão, geralmente a pessoa tem o hábito de segurar no pulmão um pouquinho, né? Segura um pouquinho para aumentar a absorção, né? Inconscientemente ela segura para dar mais efeito, né? E então ela é absorvida imediatamente. Dos pulmões, a droga atinge o lado esquerdo da circulação cardíaca e essas substâncias que estão no baseado, o THC, ele é lipofílico. Então, essa substância lipofílica ela é rapidamente absorvida por órgãos como o cérebro, órgãos que têm quantidades de gordura. Então, ela passa facilmente pelas membranas celulares, porque ela é lipofílica. Ela é solúvel em gordura, né? Tem afinidade com as gorduras. Então, só mais tarde a droga atinge os órgãos como o fígado para ser metabolizadas. Tá? Eu queria fazer um parênteses aqui, falando que quando a pessoa segura e traga, ela está aumentando suas chances de aparecimento de câncer de pulmão, tá? Porque as substâncias que são produtos da queima, como por exemplo o benzopireno, que também tem no cigarro, neste momento também são absorvidas em quantidades maiores quando a pessoa tem esse hábito de segurar a tragada. Lembra do cigarro que pessoas que tragam e seguram, que é uma característica de cigarros de tabaco com baixos teores, ela também aumenta o risco de adenocarcinoma de pulmão, tá? Estão lembrados? Eu falei isso nas aulas de tabaco, tá? Então, dando continuidade aqui. Continuando aqui com o modo de ação. Então, por ser lipofílico, esse THC pode se depositar em algum órgão e só bem mais tarde ser liberado na corrente circulatória. Isso acontece, gente, com várias substâncias que são armazenadas nas gorduras. Não é só o THC. Quando a pessoa, por exemplo, faz uso ou tem contato com agrotóxicos,
substâncias que são interferentes endócrinos, tá? Que são lipofílicos, isso também acontece. E no momento quando você tem queima daquela célula de gordura, né, da gordura que está naquela célula, para uso mesmo, disponibilidade daquela gordura para uso pelo corpo, você acaba tendo liberação dessas substâncias que estavam ali armazenadas. Então, pode haver um fenômeno, que é um fenômeno muito temido, chamado fenômeno de flashback, que é o aparecimento de efeitos quando a droga não deveria mais estar atuando, tá? Por essa razão. Bom, então todo mundo fala, né, que a maconha é fumada, mas tem gente que faz uso da maconha por via oral. Interessante, né? Muita gente não sabia disso, mas eu tô aqui contando para vocês. Então, nesse caso, a absorção é muito mais lenta e não há pico de ação bem definido quando ela é ingerida, inclusive porque ela também é ingerida em bolos ou com outras substâncias. Ninguém vai ingerir maconha, comer, né? Mastigar e comer. Então, ela tem uma ação mais lenta, sem pico definido, mas os efeitos podem durar até várias horas, tá? Segundo conta a literatura, por até 5 horas, que é bastante tempo. Eu achei bastante interessante aqui, ao estudar e preparar essa aula para vocês, esse sistema de neurotransmissão canabinoide. A gente vai discutir um pouquinho disso hoje, a aula que vem também. Então, gente, olha que interessante. Existem receptores específicos no sistema nervoso central e periférico para o THC, tá? Que é o composto ativo da maconha. Eles recebem nome, né? CB1 é o receptor canabinoide central e CB2 é o receptor canabinoide periférico. Por quê? Porque existe também um sistema endógeno canabinoide. Existem moléculas que são relativamente parecidas com a maconha que se ligam nesses receptores também. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, os receptores do cérebro se distribuem em várias regiões, com maior densidade naquelas que correspondem a alguma das ações conhecidas da maconha. Então, nós vamos ver isso aqui. Então, o sistema de neurotransmissão canabinoide, ele está distribuído no hipocampo, no córtex frontal, no núcleo accumbens, que a gente vai ver aqui. Então, no hipocampo, o que acontece ali? Existe a codificação de informações sensoriais e armazena a memória. Então, pelo menos agudamente, a maconha nesse caso, quando ela é utilizada, ela dificulta a memória a curto prazo. Por isso que a gente fala que a maconha, ela interfere na cognição, no aprendizado. Então, em momentos que a pessoa faz uso da maconha e até se faz um uso crônico ou constante da maconha, ela pode ter problemas de memória. Córtex frontal, que é a região que o cérebro tem, né, para tomada de decisões, habilidades sociais e consciências mais aprofundadas. Então, a ocupação de receptores, acredita-se que ela acarretaria uma euforia e sensação de estar sonhando. É como se estivesse pisando em nuvens, né? Uma sensação assim diferente, que é típico de quem está usando a droga. O núcleo accumbens, relacionado ao sistema de recompensa prazerosa. Então, esse sistema de recompensa é o sistema que possibilita a dependência. Porque a partir do momento que você ensina um caminho de prazer para o cérebro, você sempre tem risco de dependência. E as pessoas, de modo geral, não acreditam que a maconha cause dependência, né? No entanto, a gente vê pessoas que têm dificuldade real para poder abandonar a dependência, né, o uso da maconha. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, né, num corte do cérebro, tá? Mostrando receptores canabinoides anandamidas, tá? Existe, então, no cérebro um sistema natural formado por vários receptores canabinoides anandamidas. Tá? Então, eles fazem isso naturalmente. Tá? Então, tem aqui no córtex pré-frontal,
no sistema límbico, que é o sistema de recompensa, hipocampo, né, que é a memória, córtex parietal, que dá as percepções, e no cerebelo, que tem equilíbrio, que dá equilíbrio. Então aqui existem os receptores canabinoides que o nosso corpo produz, tá? É chamado anandamidas. Então, quando o indivíduo usa o THC, existe alteração no sistema de neurotransmissão canabinoide, tá? Porque além de ter o sistema natural, você vai ter uma substância que vai estar ali competindo pelos receptores, tá? Então tem alteração de percepções, memória da fixação fica prejudicada, a gente tem alteração de tempo e espaço, concentração prejudicada, associação de ideias menos coesas e uma sensação geralmente de bem-estar, relaxamento, risos imotivados e euforia que faz com que o sistema de recompensa leve à dependência. Então, é uma coisa boa, né? Bem-estar, relaxamento, risos, euforia, tudo muito gostoso. E é por isso que os especialistas acreditam que seja possível sim a dependência química da maconha pelo sistema de recompensa, tá? Bom, além disso, aqui no cerebelo a gente tem a ataxia, que é um movimento alterado, e descoordenação motora, tá? Então aqui, né, as alterações no sistema de neurotransmissão canabinoide. Tem aqui uma figurinha da internet, né? Quando fuma-se o cigarro de maconha, a droga inalada vai para os pulmões e rapidamente a substância ativa da maconha, o delta-9 tetraidrocannabinol, THC, vai se ligar aos receptores CB1 presentes nos neurônios, os mesmos que a anandamida se liga, tá? São os mesmos. E aí você tem as áreas mais atingidas no cérebro, tá? Então, olha que interessante. A droga inalada vai para o pulmão, é rapidamente absorvida pela corrente sanguínea e chega ao cérebro. Se ingerida através de cápsula, através do famoso bolo de maconha, né? Muito usado nas universidades, vai para o estômago e daí para o fígado. A parte não decomposta chega até o cérebro. Então, é por isso que é mais lento, que demora mais. A substância ativa da maconha, THC, ela reage durante uma fração de segundo com o receptor nas células cerebrais. Começa uma série de transformações no nível molecular através de proteínas. As células se comunicam então umas com as outras, então a pessoa vai tendo, através dos neurônios, as sensações, né? Vão aparecendo as sensações que já foram descritas aqui. Então, pessoal, vamos dar uma olhada agora nos mecanismos de ação do THC. Então, acredita-se que o THC ele atue potencializando os efeitos inibitórios do GABA. Então, o GABA é um neurotransmissor. Então, aqui nós temos o THC e aqui nós temos o sistema canabinoide endógeno, que é a anandamida, né, que nós já vimos. Então, essa é a molécula, são as moléculas aqui, né, e essa aqui é a molécula do THC. E aqui nós temos uma sinapse. Aqui nós temos a fenda sináptica, onde agem os neurotransmissores com os seus receptores, tá? Então aqui está mostrado aqui o receptor CB1, que é influenciado aqui na presença de cálcio, tá? Para ver a liberação desses neurotransmissores, que são recebidos pelos receptores aqui, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que isso começa, tá? Então, o receptor CB1, ele controla os efeitos de alguns neurotransmissores, tá? O GABA é um deles. Então, como a maconha causa prazer? Então, o delta-9-THC, ele inibe a liberação do GABA. Então, teremos ausência da atividade de GABA. A inibição desse neurotransmissor, ela permite a liberação de maior quantidade de dopamina, que é um hormônio muito conhecido e associado à sensação de prazer. Por outro lado, a pessoa que fuma maconha tem perda da memória de curta duração e isso ocorre porque a maconha inibe a liberação de outro neurotransmissor, a acetilcolina, que é essencial à memória, tá? Então, tudo isso, gente, que eu falei, está acontecendo aqui
lá nos neurônios, nas fendas sinápticas, nas sinapses, que são as comunicações que existem entre um neurônio e outro neurônio. Por isso que a gente tem essas sensações quando usa a droga, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre a anandamida, que acho que todo mundo deve ter ficado bastante curioso, né? Então aqui, tanto a anandamida quanto o THC podem ocupar o receptor, tá? Então dessa forma, existe assim uma semelhança de sítios para serem ocupados por esse receptor lá naquela fenda sináptica que eu mostrei aqui, ó, tá? Na fenda sináptica. Então, tanto um quanto o outro pode ocupar esse receptor na fenda. Então, o ligante endógeno que se assemelha ao THC se ligaria aos receptores, embora de forma menos potente. Tá? Então, a anandamida normalmente se liga a esse receptor aqui. Então, a semelhança de outros sistemas de neurotransmissores parece existir no cérebro esse sistema canabinoide que eu acabei de explicar, tá? Com o receptor e com a anandamida. Esse sistema provavelmente interage de forma modulatória com os demais, que é o sistema serotoninérgico da serotonina, tá? Dopaminérgico da dopamina e colinérgico da acetilcolina, produzindo as ações farmacológicas da maconha, porque existe, na verdade, uma interação entre todos eles ali. Então, agindo todos lá na fenda sináptica. Então, aqui, para vocês verem um pouquinho mais de perto, a anandamida, aqui, ó, quimicamente até muito parecida aqui, e o delta-9-THC, tetraidrocannabinol, tá? Isso também foi retirado lá daquele site. Nossa, é fantástico o tanto de informação que tem lá. Vamos ver então os mecanismos de ação da anandamida. Então nós voltamos para o nosso sistema endocannabinoide, a anandamida. Então, como já foi dito, toda substância que entra no nosso organismo precisa se ligar ao receptor para exercer a sua atividade, tá? No caso de substância psicoativa principalmente. Então, qual é o receptor da anandamida? O receptor da anandamida é o receptor canabinoide. Só que para a anandamida se ligar ao receptor canabinoide, ela precisa de um estímulo. E qual que é esse estímulo? Então nós vamos ver agora, né? Então a membrana pós-sináptica, naquela fenda sináptica que eu mostrei para vocês, provoca um aumento do fluxo de íons de cálcio para dentro da membrana. Esse influxo libera a anandamida para fora da sinapse, na fenda. Então, a anandamida se liga aos receptores CB1 na membrana pré-sináptica e tal ligação bloqueia o processo energético que possibilita a liberação do GABA na sinapse. E esse processo é interrompido. A anandamida parece agir impedindo a formação de energia, né, de AMP cíclico, necessária para que os neurotransmissores sejam liberados na sinapse. Então, olha que interessante que tudo isso acontece, né? Tudo isso aqui, nessa região aqui, tá? Então, tem aumento de cálcio, liberação da anandamida, que é recebida aqui pelo receptor, tá? E que bloqueia a liberação de outros neurotransmissores. Bom, então vamos dar uma olhadinha na hiperatividade do sistema endocannabinoide e a fome. É bastante conhecida a interação entre o indivíduo que faz uso da maconha e o aumento de apetite, né? Então a pessoa tem a famosa larica, todo mundo conhece, né? Então tal fato se deve principalmente à hiperatividade do sistema canabinoide, que é o que ocorre quando se utiliza a maconha. Então, que há o estímulo do receptor pela anandamida e pela maconha em conjunto. Então, gente, nesse caso, o hipotálamo, ele sintetiza um hormônio supressor do apetite, normalmente, chamado de leptina, né? Quando a pessoa comeu, não tem fome o tempo todo, né? A gente sintetiza um hormônio chamado leptina. E a anandamida e a maconha são capazes de bloquear a ação desse hormônio,
Desse modo, o sistema canabinoide opera como modulador da ação da leptina, regulando assim a ingestão de alimentos e o ganho de peso no organismo. Então, quando se fuma maconha, se libera, além da anandamida, temos ainda o THC, e aí a gente tem inibição da leptina e a pessoa sente muita fome. Uma pessoa é capaz de chegar em casa e chupar 10 laranjas, pois é uma coisa que é inconcebível pra gente. Vão chupar 10 laranjas. Algumas pessoas até fazem isso, mas é raro, né? Ou então comer 3 sanduíches. É uma coisa assim um pouco exagerada. Bom, e vamos dar uma olhadinha aqui no uso de maconha e ansiedade. Então, gente, a maconha é uma coisa interessante porque baixas doses podem provocar um efeito e altas doses podem provocar um outro efeito. Então, está relatado que quando ingerida em altas doses, acima de 15 miligramas de THC, por exemplo, para um homem de tamanho médio, a maconha pode causar crises intensas de medo e ansiedade. E com doses ainda maiores, franca ansiedade tóxica, tá? Então, isso já está relatado. Inclusive, o indivíduo pode ter ataques de pânico e fobia, que constituem os sintomas agudos mais frequentes associados com o uso da maconha, principalmente o uso exacerbado. Então, gente, 20 a 30% dos consumidores de cannabis, eles apresentam reações agudas e breves de ansiedade após fumar a droga. Apesar que a maioria não relata isso, nós vamos ver aqui pra frente, tá? Então, altas doses de THC podem afetar a serotonina e outros neurotransmissores, produzindo sintomas, então, de ansiedade. É por isso que dá esse sintoma, inclusive, né? Porque afetam os outros neurotransmissores. Porém, gente, os usuários quase sempre mencionam a redução da ansiedade. Então, por isso que tem gente que fala que a maconha é ansiolítica. Maconha para mim é muito ansiolítica. Eu fumo e eu fico bem, eu me sinto mais calmo, eu durmo melhor, tá? Então, a maioria menciona a redução da ansiedade e relaxamento como a principal motivação para o uso da planta. Então, assim como para as outras drogas, indivíduos portadores de transtornos de ansiedade têm mais chance de apresentarem um quadro de dependência ou abuso de maconha durante o curso de suas vidas e vice-versa. Então, indivíduos que já possuem transtorno de ansiedade devem evitar, né, além de que não é uma coisa legal e benéfica à saúde, indivíduos que são normalmente portadores de transtornos de ansiedade, eles possuem mais chance de desenvolverem um quadro de dependência e abuso da maconha durante as suas vidas. E devem realmente evitar o uso. Então, o uso da maconha para relaxamento e diminuição da ansiedade já está descrito também. Então, estudos demonstram efeitos ansiolíticos do nabinone, que é um derivado sintético do THC em pacientes com transtorno de ansiedade. Então, foram feitos estudos que mostraram isso. E afinal de contas, então, como é que a gente fica, né? Um fala que a maconha dá ansiedade e outros falam que a maconha reduz a ansiedade. Então, qual é o verdadeiro efeito da maconha? Ela é ansiolítica ou ansiogênica? Então, os efeitos da cannabis sobre a ansiedade parecem ser dose dependentes. Baixas doses, propriedades ansiolíticas, e doses mais altas, ansiogênicas. De qualquer forma, é prudente desencorajar o uso de cannabis em pacientes com transtornos de ansiedade, tá? Então, isso é importante a gente estar lembrando. Então, as informações foram tiradas daquele site que eu já citei e também aqui do nosso famoso livro do Simon, nosso especialista nele, né? Tem 2 capítulos aqui sobre a questão da maconha, tá? No capítulo 10, principalmente, a gente usou hoje. Nas outras aulas a gente vai usar também outros capítulos. E aqui esse site, gente, é fantástico. É tão bom a gente encontrar um material rico como este, tá? Então vocês podem estar consultando também. Fica aí o site. E é isso aí, gente. Ai, tão rápida a aula parece hoje, né? Apesar de estar com mais de 30 minutos de tempo, mas foi tão gostosa. É bom, né, quando o assunto é interessante.
Então nós esperamos construir algo de muito bom com vocês. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. Desejamos todo o bem possível na vida de vocês, na jornada de vocês, onde quer que vocês estejam. Não nos conhecemos todos pessoalmente, mas desejamos do fundo do nosso coração que vocês tenham muita felicidade e sucesso na vida. Essa é a mensagem da Rede do Bem para Todos, né? Então, quem quiser entrar em contato conosco, entre em contato aí com redodobem.alegre@gmail.com, temos também o nosso site, e entrem no fórum, participem do fórum, tá bom? Um abraço carinhoso e especial no coração de vocês, tá? Beijo para todos. Tchau, gente.